Boa noite, povo de Deus, boa noite a todos e todas. Estamos aqui para mais uma live abençoada, em nome de Jesus, de leitura da palavra. Nesse momento mais que especial, onde nós temos aprendido muito com a palavra de Deus. Boa noite, André, boa noite, Gabi, boa noite, Maria das Graças, Patrícia, Dorinha, boa noite, glória a Deus. Hoje nós estamos aqui para continuar o nosso desafio de leitura da palavra. E assim, fazendo as contas, gente, ainda faltam 7 dias mais ou menos para a gente finalizar. Isso vai depender, né, das nossas explicações aqui, porque se eu tivesse só lendo, sem parar, a gente terminaria na segunda-feira ou na terça-feira. Mas como eu estou parando, eu estou explicando, estou gastando um tempinho a mais, então assim, é capaz de a gente terminar daqui 7 dias, quinta-feira que vem, não sei, né? O importante é o Espírito Santo nos ensinar também, não adianta eu só vir aqui, né, gente, e ler e vocês não entenderem nada. Então, o máximo que eu estou conseguindo, eu estou explicando o básico, mais para que vocês entendam cada epístola, cada carta, cada evangelho, em nome de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre a cidade de Tessalônica. Nós vamos falar das cartas do apóstolo Paulo, são 2, aos Tessalonicenses. Então, assim, eu vou explicar por alto, mais ou menos, para vocês saberem o motivo das cartas, o porquê que o apóstolo Paulo se preocupou em mandar cartas para aqueles lugares, para aquelas igrejas, e vamos tirar muitos ensinamentos, como sempre, né? Em nome de Jesus Cristo. Então, olha, eu tô mais tranquila, eu tava bem apressada para terminar logo, mas ontem, quando eu vi aquela mensagem de uma irmã falando, né, pastora, mas o importante é a gente entender, né, a gente tá mais preocupado em aprender, em entender, aproveitar esse momento de estudo, de leitura, pra gente aprofundar um pouquinho mais. Aí eu fiquei mais tranquila, né, gente? Aí eu fiquei mais assim, não, então, né, vamos continuar aí, deixa o Espírito Santo agir então, né? Claro que a gente também não vai prolongar o que era pra fazer em 1 mês pra 2 meses, né? Mas Deus tem nos abençoado poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Deixa eu pegar minha aguinha aqui e aí a gente já vai fazer a nossa oração. Tô vendo alguém perguntando como estou. Tô bem, graças a Deus. Passei o dia estudando hoje e estou um pouquinho cansada, porque o estudo é cansativo, né, gente? Eu tenho prova sábado. Eu tenho bazar na minha casa sábado, então assim, esses dias a gente fica um pouco cansado, mas a gente encontra descanso na presença de Deus, né? Em nome de Jesus Cristo. A Jussiara tá falando aí, ela deu um testemunho lindíssimo, né, Jussiara? Que foi da cura da dor de cabeça. Ela tava 5 dias, confirma aí nos comentários, Jussiara. 5 dias com dor de cabeça, que nada passava. E aí ela falou que através das orações, da leitura bíblica, ela foi curada, né? Em nome de Jesus. Sábado vai ter leitura bíblica normalmente. Bem, o povo tá chegando, então a gente vai aqui fazer a nossa oração para a gente iniciar a nossa leitura da palavra. Amém? Vamos lá então em nome de Jesus Cristo? Aí a Jussiara confirmando, através da leitura, das orações, dos aprendizados, graças a Deus ela foi curada da dor de cabeça, né? 5 dias com dor de cabeça sem parar. Ela até colocava aí nos comentários: pastor, eu tô com dor de cabeça hoje, pastor, eu tô com dor de cabeça hoje. E glória a Deus, que o nosso Deus não falha, né? E ela tá curada para a glória do Senhor. Então vamos lá, em nome de Jesus, vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais um momento preciosíssimo de leitura bíblica na Tua presença. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor se faz presente no nosso meio. O Senhor diz: aonde estão 2 ou mais reunidos em meu nome, nesse lugar eu estarei presente. Meu Deus, espiritualmente, nós somos aqui centenas de pessoas, meu Pai, reunidos na Tua presença todos os dias, a este horário, a esta hora, às 10 da noite, para ler a Tua palavra, as Santas Escrituras, as cartas de Deus para nós. Meu Deus, as cartas de amor de Deus para nós. E como tem sido precioso, Pai, hoje nós vamos ler as cartas do apóstolo Paulo às Tessalonicenses e pedimos o Teu entendimento,
pedimos a tua revelação, meu Deus, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então que o Espírito Santo de Deus, aquele que inspirou o apóstolo Paulo nessas palavras, possa nos revelar, porque ele nos guia na verdade, a tua palavra que é a verdade. Que o Espírito Santo possa nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que o Espírito Santo possa revelar em nosso coração cada versículo, que ele possa nos curar, nos libertar, como curou a Jussiara, como tem libertado, como tem abençoado, como tem chegado, meu Deus, tantos testemunhos para a glória do Senhor, pois o Senhor nunca falha. Nós te agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus. E vocês digam amém, digam graças a Deus. Amém? Então vamos lá começar a nossa leitura da palavra. Então, o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, a gente falou que ele passou ali por Filipos, né? Escreveu a carta depois aos Filipenses. Ali em Filipos ele foi perseguido, ele foi maltratado, ele foi preso, ele passou uma perseguição muito grande e teve que sair de lá, de Filipos, e aí ele foi para a cidade de Tessalônica, né? Juntamente com Silas, né? Lembra de Paulo e Silas na prisão, em Atos 16, né? Que eles cantavam hinos a Deus, louvavam ao Senhor e as cadeias se quebraram perto da meia-noite. Paulo e Silas na prisão? Então, Paulo e Silas vieram para a cidade de Tessalônica para continuar a obra missionária. Chegando lá, eles passaram também uma perseguição muito grande, tanto que eles ficaram pouco tempo na cidade de Tessalônica, que está ali no norte da Grécia, né? A gente sabe que a Grécia até hoje é um lugar de muita idolatria. Lá na Grécia até hoje eles servem muitos tipos de deuses. Eu me lembro que até na época de escola a gente estudava um monte de deuses que a Grécia serve ainda, né? Que eles acreditam tantos de deuses. A gente estudava as histórias gregas e tal. Então, naquela época, Paulo também enfrentou esse grande problema de perseguição ali na Tessalônica, que é o norte da Grécia, que faz parte ali da comunidade romana. Ele passou por grande perseguição, ele não pôde ficar ali por muito tempo, né? Alguns dizem que ele ficou 3 sábados, outros dizem que ele ficou no máximo 1 mês, que foi a quantidade de tempo que ele conseguiu pregar a palavra de Deus ali. Só que ele já teve que sair correndo porque a perseguição estava muito grande e ele não conseguiu permanecer naquela cidade. Mas nesse pouco tempo que ele ficou ali, ele já levantou uma igreja forte, ele já pregou muita palavra de Deus para aquele povo, ele já deixou uma igreja edificada ali, que depois que Paulo e Silas saíram dali por causa da perseguição, aquela igreja de Tessalônica foi só crescendo, crescendo, crescendo. Amém? Então ele escreve, aí ele vai para Corinto, né? E lá em Corinto ele escreve as cartas aos Tessalonicenses, quando ele fica sabendo que aqueles irmãos também estavam passando pela mesma perseguição que ele passou, mas mesmo assim os irmãos estavam firmes. Então olha só, Paulo ficou apenas 1 mês naquele lugar e ele conseguiu pregar e ganhar tantas almas de uma maneira, né, que a igreja se fortaleceu em 1 mês. Em 1 mês, lembra disso, em apenas 1 mês. Então ele escreve uma carta ali agradecendo, dando força para o povo continuar firme e explicando um monte de coisas que estavam acontecendo ali, como levantou alguém em nome da igreja, pregando que Jesus já tinha voltado, pregando que o povo tinha ficado, pregando que outros diziam que Jesus já estava voltando naquela época, a segunda vinda de Jesus já seria naquela hora. Então os tessalonicenses, né, eles ficaram ali apavorados, pararam de trabalhar, achando que Jesus ia voltar naquela hora. Então ele vai explicar muito sobre o quê? Sobre a perseguição. Ele vai defender o seu ministério, porque muita gente começou a atacar Paulo dizendo que ele estava ali só por interesse financeiro, sendo que Paulo nunca pediu 1 centavo para aquele povo. Paulo nunca dependeu daquele povo, porque Paulo trabalhava, gente. Paulo ele teve que arrumar trabalho para ele ter dinheiro, para ele sustentar, mas ele continuava fazendo a obra missionária. Então sim, o apóstolo Paulo trabalhava. Para quem não sabe, né? Achava que ele só vivia de doações, de ofertas.
Também, mas ele também teve que trabalhar. Ele pregou a palavra ali sem precisar da ajuda de ninguém, né? Então muita gente falando assim, não, esse apóstolo Paulo tá aqui, ele é interesseiro, ele quer o dinheiro do povo, né? Então começaram a atacar ele, então ele vai defender seu apostolado, ele vai falar sobre isso, sobre pessoas que pararam de trabalhar achando que Jesus já tinha voltado, ele vai falar sobre ressurreição de mortos, porque aquele povo não acreditava na ressurreição do corpo, ele vai falar aqui sobre a perseguição e resumida tudo que a gente vai ler, amém? Então cada capítulo você vai lembrar de um episódio, você vai lembrar de Silas, né? Você vai lembrar de Timóteo, porque foi Timóteo que levou a informação para Paulo de como estava a cidade. A segunda carta Paulo escreveu porque a perseguição contra os tessalonicenses aumentou muito, então Paulo teve que mandar uma segunda carta. Então você vai lembrar de tudo isso, tá bom? Então vamos lá então? Lembrando que Tessalônica era a capital da Macedônia. A gente vê muito o apóstolo Paulo falando da Macedônia, né? Deixa eu pôr aqui para sustento das minhas costas. Amém? Vamos lá então? Então, resumidamente é isso, tá? E agora a gente vai para a palavra e para a revelação em nome de Jesus. Então, primeiro, Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1, prefácio e saudação. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2, o sucesso do evangelho em Tessalônica e a fidelidade daquela igreja. Lembrando que aquela igreja foi levantada em, no máximo, apenas um mês. Né? No máximo, mas dizem que foi só 3 sábados que Paulo conseguiu pregar ali e já levantou uma igreja fiel e o sucesso do evangelho naquele lugar foi vitorioso. Vamos lá então, versículo 2 diz assim: sempre damos graças a Deus por todos vós, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus diante de Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é em Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Então assim, Paulo está dando glória a Deus ali, agradecendo, porque naquela igreja não houve somente a pregação da palavra, mas houve o manifestar do Espírito Santo de Deus. Aquele povo viu o poder de Deus na vida deles, viram o poder do Espírito Santo se manifestando na vida deles, curando, libertando, né, fazendo milagres, salvando, arrependimento de pecados, né? Então foi linda a obra ali, mas não foi por palavras, foi pelo manifestar do Espírito Santo, também. Então ele fala aí, né, nosso evangelho não foi somente em palavras, mas também em poder no Espírito Santo, em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do nosso Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação e com gozo no Espírito Santo, de maneira que fostes exemplos para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. Então, em um mês, a obra foi tão grande ali que aquela igreja de Tessalônica se tornou exemplo para toda a região, né? Para todos os cristãos da região ali da Grécia, da Macedônia, né? Se tornou uma igreja exemplo, né? Por quê? Por causa do manifestar do Espírito Santo de Deus. Por mais que eles passaram por tribulação, eles receberam uma palavra com muita alegria. E isso fez toda a diferença. Eles estavam passando muita perseguição, mas eles estavam felizes demais por receber a palavra. Amém? Versículo 7. De maneira que fostes exemplos, né, para os fiéis na Macedônia e na Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos
vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então Paulo está abismado com como o evangelho se espalhou naquele lugar através da fé dos irmãos em tão pouco tempo, né? Que todos se ouviam falar da fé daquele povo e como foi rápido a libertação dos ídolos, né? Porque como eu disse para vocês, Grécia até nos dias de hoje são milhares e milhares e milhares de deuses, né? Eles servem muitos tipos de deuses. Então naquela época não era diferente. O povo começou a deixar os deuses e buscar o Deus verdadeiro, né? Deuses com D minúsculo e buscar o Deus verdadeiro, o Deus com D maiúsculo, amém? Vamos lá então, capítulo 2, como Paulo exerceu o seu ministério entre os Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Vamos lá? Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas havendo primeiro padecido e sido agravado em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Então aqui mostra, né, que eles saíram de Filipos e vieram ali continuando a sua rota de evangelismo e foram lá parar na Tessalônica, né, como eu disse lá no início. Capítulo 2, versículo 3. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o vosso evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Por que Paulo está falando isso? Que ele não ficou lisonjeando, porque as pessoas estavam chamando Paulo de bajulador. Estava dizendo que a intenção de Paulo era financeiro e por isso ele ficava bajulando, agradando aquele povo para seduzi-los. Então ele explica aí, como vocês sabem, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza financeiro, né? Deus é testemunha, e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser pesados, antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Então aqui ele se compara a uma mãe, a forma que ele cuidou dos Tessalonicenses, ele se compara como uma mãe que cuida dos seus filhos. Versículo 8. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas ainda na nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Versículo 10. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que crestes. Aqui ele está falando das acusações financeiras que estavam falando dele, né? Que ele estava ali para como é que fala financeiramente? Eu esqueci a palavra. Quando a pessoa está ali para tirar dinheiro da pessoa, né? Então ele fala, nós não fomos pesados com vocês. O nosso único objetivo foi pregar a palavra de Deus. Versículo 11. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós como pai a seus filhos. Agora aqui ele já se compara a um pai, né? Lá atrás como mãe, agora como um pai. Para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste, não com palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores da igreja de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizera a eles,
os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas e nos têm perseguido e não agradam a Deus. São contrários a todos os homens. Está falando dos judeus que perseguiram Jesus e da mesma maneira perseguiram a Paulo e da mesma maneira continuaram perseguindo os cristãos de Tessalônica. Versículo 16. E nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. O desejo de Paulo de voltar a Tessalônica, o seu gozo e seus votos em vista das boas e novas que Timóteo lhe trouxe. Então, você lembra que Timóteo foi lá em Tessalônica, né, pegou as informações do que estava acontecendo e levou para Paulo ficar ciente, né? Versículo 17. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com desejo ver o vosso rosto, pelo que bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nulo impediu. Então é importante a gente observar isso daqui, que Paulo, ele queria voltar a Tessalônica, mas ele disse que o próprio Satanás impediu ele de ir lá fazer a obra de Deus. Então você vê que o diabo, o crescimento da igreja é uma batalha espiritual muito grande, né? O próprio Satanás, ele quer impedir de todas as maneiras o crescimento da igreja de Cristo. Existe uma batalha espiritual pela salvação das almas. Versículo 19. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não o sois vós, também diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Capítulo 3, versículo 1. Pelo que, não podendo esperar mais, de boa mente, quisemos deixar-nos ficar sós em Atenas, e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, o nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados, pois estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Então está falando da perseguição que a igreja de Tessalônica estava passando. Paulo enviou Timóteo lá para consolar o povo, para que o povo continuasse firme mesmo diante das perseguições. Versículo 5. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o vosso trabalho viesse a ser inútil. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como tendes boa lembrança de nós, desejamos muito ver-nos, como nós também a vós. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, e em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé, porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor, porque que ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos, por vossa causa diante do nosso Deus, orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos a falta à vossa fé, o que falta à vossa fé. Versículo 11. Ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminhe na nossa viagem para vós, e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns aos outros, para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Capítulo 4, exortação à santidade, amor fraternal e ao trabalho. Aqui, exortação à santidade, exortação é como chamar a atenção, né? Então, por que Paulo estava chamando a atenção daquele povo para a santidade, pastora? Porque aquele povo, por causa de tantas perseguições, tantas coisas erradas que falavam de Paulo, tantas doutrinas erradas que tentavam colocar na mente daquele povo,
o povo começou a voltar para a prostituição. Uma coisa que, a gente ainda não viu nas outras cartas. Mas o povo começou a desviar, voltar para suas práticas pecaminosas de prostituição. Então Paulo, ele faz aqui uma exortação, ele chama a atenção das pessoas, dos membros da igreja para voltar à santidade. Versículo 1, capítulo 4. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Olha, esse daqui é bonito, hein? Versículo 2. Porque vós bem sabeis que mandamento vos tenho dado pelo Senhor Jesus Cristo, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Então aqui está falando desse pecado sexual mesmo, de prostituição, que o povo estava voltando a praticar. Então ele chama a atenção, lembrando o povo desses 3 sábados, desse mês, que ele passou ali pregando a palavra de Deus. Ele está falando, irmãos, lembra aí, eu já preguei para vocês sobre isso, eu já ensinei para vocês, lembram da pregação. Versículo 8. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Isso daqui é importantíssimo. Aquele que despreza a palavra de Deus não está desprezando o homem, não está desprezando o pastor, não está desprezando o pregador. Aquele que despreza isto, os mandamentos de Deus que é dado através da palavra que é pregada na igreja, aqui nas lives ou qualquer lugar que você ouvir uma pregação, se você desprezar, você não está desprezando o pastor, a pastora Daniela ou ninguém. Você está desprezando quem? A Deus. Deus que te deu o Espírito Santo para você vencer. Se Deus te dá a palavra é porque Ele já te deu o Espírito Santo para você vencer. Se você despreza a palavra, você está desprezando o próprio Deus. Olha que sério. Versículo 9. Quanto, porém, ao amor fraternal, isso mesmo, né? Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Porque também já é assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisso continueis a progredir cada vez mais, e procureis viver quietos, e tratai dos vossos próprios negócios. Trabalhe com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com o que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Como eu disse, o povo parou de trabalhar achando que Jesus já estava voltando, parar de trabalhar e começar a viver de arrecadação, de doação das pessoas. Aí Paulo fala, não, irmãos, trabalhe com as próprias mãos, Ande honestamente diante daqueles que estão de fora, o que vão falar de vocês, o que as pessoas que não servem de Jesus vão falar de vocês. E outra coisa que eu observo aqui é que ele pede para a igreja continuar crescendo. Continue crescendo, vocês já estão bem no amor fraternal, de amar um ao outro, cuidar um do outro, vocês estão excelentes, mas não pare, continue crescendo. Então é uma coisa que a gente também tem que guardar no nosso coração. Enquanto a gente estiver nessa terra, a gente tem que continuar crescendo, amém? Enquanto Jesus não voltar, nós sempre vamos ter que procurar crescer cada dia mais. Nunca devemos falar assim, tá ótimo, nessa situação que tá ótimo. Paulo falou, não, vocês estão bem, mas continue crescendo, amém? Acerca da ressurreição e a vinda de Cristo, versículo 13, vamos lá. Não quero, lembra que eles não acreditavam em ressurreição do corpo? Então Paulo ele escreve, versículo 3. Não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem, aqueles que morreram, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança.
Como eles não acreditavam em ressurreição, quando alguém morria entre eles, eles ficavam tristes, abatidos, entregues. Então Paulo vem ensinando sobre ressurreição para eles, né? Então falou: não quero que vocês sejam ignorantes dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais, que é o povo da Grécia ali, que não crê em ressurreição, que não tem esperança. Versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, assim, o povo estava muito triste com a morte dos seus entes queridos, sem esperança do futuro, sem saber o que iria acontecer. Paulo vem e fala: console os irmãos com essas palavras. Jesus vai voltar e um dia nós vamos encontrar com todos aqueles que morreram. Eles só foram primeiro, eles só estão desfrutando da glória primeiro que nós. Mas um dia nós encontraremos com eles e ficaremos eternamente com Jesus. Amém? Capítulo 5, versículo 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão da noite. Então aqui, como eu disse, como Paulo pregou muito sobre a segunda vinda de Jesus, eles já estavam achando que era naquela hora. Então ele explica. Versículo 3. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Ou seja, vocês não têm que ficar com medo da vinda de Jesus. O povo estava com medo da vinda de Jesus. Então ele falou: vocês são da luz, vocês são do dia. Vocês não têm que ficar com medo daquele dia de surpreender como ladrão. Vocês estão na palavra. Versículo 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam-se de noite. Mas nós, que somos de dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Preceitos de diversos votos e saudação, versículo 12. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais grande estima e amor por causa da sua obra. Tenha paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não despreze as profecias, examinai tudo, guarda o bem, retende o bem. Abstende-vos de toda aparência do mal, afaste de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensivelmente para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, a qual também o fará. Irmãos,
orai por nós, saudai a todos os irmãos que estão, os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Então aqui ele termina a primeira carta, né? Que ele enviou lá para Tessalônica, explicando tirando todas as dúvidas. Agora, como eu disse, a segunda carta foi necessário o apóstolo Paulo mandar. Por quê? Porque a perseguição àquela igreja aumentou. As lutas daquele povo, depois da primeira carta de Paulo, aumentou demais. E as perseguições, as lutas, tribulações, então ele teve que mandar uma segunda carta. Essa segunda carta aqui é pequenininha, gente, ó, 3 capítulos a gente termina. Vamos lá então na segunda carta, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1, vamos lá. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós da parte de nosso Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. O progresso e a constância dos Tessalonicenses na fé e no amor e o despeito das perseguições. Vamos lá, versículo 3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Então é bonito ver, gente, que quanto mais a luta crescia, mais a igreja crescia. Quanto mais a perseguição aumentava, mais a fé dos fiéis, a quantidade de fiéis, os convertidos, os cristãos cresciam, né? Então assim, olha que coisa linda, né? Quando a igreja incomoda o mundo, é porque Deus está ganhando almas, Deus está fazendo a obra dele, né? Agora, quando a igreja não está incomodando o mundo, não incomoda o pecado, não incomoda o diabo, pode saber que tem alguma coisa errada. A igreja sempre vai incomodar o diabo. Quanto mais eles incomodavam o diabo com a fé, mais eles cresciam. Bonito de ver, né? Versículo 4. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por digno do reino de Deus, pelo qual também padeceis, se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso convosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desce o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9, os quais por castigo padecerão eternamente, eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós, pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Senhor Deus vos faça digno da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, muito bonito aqui que o próprio apóstolo Paulo saía contando a fé daqueles irmãos de Tessalônica para todas as outras igrejas onde ele passava. Ele contava o testemunho de fidelidade daquela igreja. Capítulo 2, versículo 1, vamos lá? A vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Então ele volta falando da vinda de Cristo, que era algo que perturbava muito aquele povo. Versículo 1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ou seja, alguém entre eles começou a falar que Jesus já tinha voltado e outros dizendo que Jesus ia voltar naquela hora. E ele falou, irmãos, o entendimento, não abandone o entendimento que eu dei para vocês quando eu fui aí.
né? Não deixe se entregar, não fique perturbado com esses ensinamentos errados aí, que como se o dia de Cristo já estivesse perto. Versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus e se adora, de sorte que assentará, tá falando do anticristo aqui, que antes da vinda de Cristo, né, o anticristo será levantado, né, ele vai querer ser adorado como Deus, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então está falando do anticristo. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando eu ainda estava convosco? Ou seja, eu preguei isso para vocês, eu ensinei. Por que vocês estão perturbados agora com esse falso ensinamento? Vocês não estão lembrando? Versículo 6. E agora vós sabeis o que detém para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ou seja, nem o anticristo vocês têm que temer, né? Porque com o assopro da boca de Deus ele já vai ser destruído. Versículo 9. A esse cuja vinda é segunda a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Marca isso daí, né? Versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido dentre o princípio para a salvação e santificação do Espírito e da fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retendes as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra ou seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Último capítulo de hoje, capítulo 3, versículo 1, exortações diversas e saudação. Versículo 1. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. E confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminha o vosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo, mandando-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desonestamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça. Olha só, isso daqui ele está falando mais uma vez aqui, que ele esteve entre os tessalônicos e ele não comeu ali de graça, né? Ele trabalhou, ele não precisou de ajuda financeira daquele povo, né? Mas o apóstolo Paulo trabalhava, se esforçou muito para chegar naquela cidade com a palavra. Vou ler de novo o versículo 7. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós.
para não dar despesa para nenhum de vós. Nós trabalhamos noite e dia para levar a palavra de vocês, não ficamos comendo de graça em lugar nenhum. Versículo 9, né? Não porque não tivemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplos, para nos imitardes. Porque quanto ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, que não coma também. Portanto, ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Ou seja, vocês pararam de trabalhar, a gente volte a trabalhar, que negócio é esse? Versículo 13. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas, assim escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Amém? Então, finalizamos 1ª e 2ª Tessalonicenses. Amém? Então, ficou explicadinho aí o porquê que o apóstolo Paulo estava falando todas essas coisas, né? Apesar de tudo isso, de toda a luta, toda a batalha, apesar de toda a perseguição, de toda a dificuldade, de toda a confusão, às vezes, que aquele povo fez, porque foi pouquíssimo tempo que Paulo esteve com eles, né? Paulo, em alguns lugares, Paulo ficou 3 anos, né? Outros lugares ele ficou ali, nossa, muito tempo pregando a palavra. Tessalônica não, foi rápido demais. Então, mesmo assim, o Espírito Santo de Deus usou grandiosamente a vida do apóstolo Paulo, levantou uma igreja forte que só crescia. Uma igreja que amadureceu rápido, né, gente? Eles amadureceram rápido e por isso eles começaram a andar com as próprias pernas. Paulo teve que sair para não morrer, Paulo e Silas saíram dali, mas Timóteo voltou, pregou a palavra de Deus para fortalecer os irmãos e ali a palavra, os irmãos continuavam crescendo. Quanto mais luta, mais eles cresciam. Quanto mais dificuldade, mais eles cresciam. E é lindo de se ver, não é verdade? É um grande exemplo para nós, que é no meio das dificuldades que a gente tem que depender 100% da graça de Deus. Quanto mais luta, mais oração, mais se aproxime de Deus, mais fortaleça a sua fé, mais você vai crescer, mais você vai aprender, mais você vai ser capacitado, né? E sempre ter muito, muito cuidado com as confusões que as pessoas fazem em nome de Deus, em nome da vida de Cristo. Outra coisa que a gente aprendeu aqui, né? O povo parou até de trabalhar, achando que Jesus já estava voltando, né? Que era naquela hora. Outros ficaram desesperados e tristes porque ouviram falar que Jesus já tinha voltado e eles tinham ficado para trás. Então, isso aconteceu, né, gente? Acho que foi o ano passado. No ano passado eu lembro de uma pessoa que veio nas redes sociais e deu até a data certinha. Tal data, tal dia, Jesus vai voltar. Aí todo mundo desesperou. Na verdade, todo mundo desesperou nas redes sociais. Meu Deus, Jesus vai voltar, será que vai voltar? Aquelas profecias de internet, né, gente? Aquelas profecias de internet, profecia de WhatsApp, coisa terrível. O povo não tem temor, o povo não, né, levanta e fala, tive um sonho, Jesus vai voltar amanhã. Ai, gente, que isso? Então a gente tem que guardar sempre o nosso coração. E igual o apóstolo Paulo falou, vocês estão com medo por quê? Mesmo que Jesus voltasse agora, vocês não estão na palavra? Vocês não estão crescendo? Vocês não estão na obediência? Porque se vocês estiverem na desobediência, aí vocês têm que preocupar mesmo. Mas vocês estão na obediência, vocês são filho da luz. Ou seja, vocês estão na palavra. Porque ser filho da luz é viver na palavra. Ser filho das trevas é viver em desobediência à palavra. Aí é ser filho das trevas. E aí ele falou, vocês estão com medo por quê, gente? Fiquem em paz, vivam suas vidas. Volte a trabalhar. Que negócio é esse? Vocês pararam de trabalhar e agora estão vivendo de doação, né? E aí a gente entendeu toda a carta aí do apóstolo Paulo. Mas o que mais me chamou a atenção aqui realmente foi o crescimento da igreja, o crescimento e a conversão rápida daquela igreja.
O apóstolo Paulo teve pouco tempo com eles, mas eles receberam a palavra com tanta alegria que o Espírito Santo pôde agir na vida deles com muito mais intensidade, com muito mais fervor. O Espírito Santo pôde agir naquela cidade de tal maneira que eles se tornaram exemplo daquela região. Quando o apóstolo Paulo falava sobre uma igreja modelo, uma igreja para se espelhar, uma igreja para admirar, falava de Tessalônica, né? Da igreja de Tessalônica. Ou seja, nós precisamos aprender isso, gente. Às vezes a palavra de Deus, a pessoa está na igreja há 30 anos, até hoje não tomou jeito. Não é verdade? Está 30 anos na igreja, até hoje. Deus não pode fazer muito, Deus não pode contar com ela. Deus não pode fazer muito através da vida dela, porque ela não toma jeito. Ela não toma jeito de se consertar, de ser fiel, de orar mais. Ela não toma jeito de assumir uma vida com Deus verdadeiramente mesmo, de corpo e alma. Ela fica com isso, com um pé na igreja, outro pé no mundo, um pé na santidade, outro pé no pecado, um pé na palavra, outro pé nas trevas. Então assim, Deus fala, poxa, a igreja de Tessalonicenses, um mês dos Tessalonicenses, em um mês, Deus falou, Deus pôde agir, Deus pôde usar, Deus, entendeu? Como alguém falou aí, aquela igreja estava sedenta de aprender. A obediência foi rápido. Assim que eles ouviram a palavra através da vida de Paulo, eles já largaram os ídolos para lá, já largaram o pecado para lá, a prostituição para lá, e já vieram correndo servir a Deus. Só cresciam, só eram abençoados dia após dia, se tornaram exemplos. Tem muitos cristãos, infelizmente, que estão 10 anos, 20 anos, 30 anos, 5 anos na igreja. E até hoje não é um exemplo, né? E até hoje não é um exemplo. Até hoje ainda não tem crescido, ainda não tem sido... Deus não pode contar muito com eles. Então isso me chamou bastante atenção. Amém? Que a gente possa guardar isso no nosso coração. Quanto mais rápido for a nossa obediência, mais rápido Deus vai poder cumprir na nossa vida tudo que Ele tem preparado para nós. Quanto mais rápido for o nosso coração, com mais alegria receber a palavra de Deus, mais Deus vai poder nos usar, mais Deus vai poder fazer aquilo que Ele pretende através de mim e de você. E Ele quer você. Se você fala assim, ai, Deus usa outro, né? Deus fala, não, o que é para você, é para você. O que Deus, Ele precisa de você para fazer, outra pessoa não pode fazer. E se você não quiser, diante do Senhor um dia você vai estar e você vai prestar conta. E aí, como é que fica? Não é verdade? Não tem como correr, não. Tem como você falar assim, ah, não, Deus, hoje eu não tô afim, ou eu tô ainda muito enrolado, muito embaraçada, eu tô cheio de embaraço na minha vida. Às vezes não é pecado, mas é embaraço. Às vezes não é pecado o que ela tá vivendo, mas ela tá vivendo uns embaraços. Aquelas coisas assim que não é pecado, mas também não deixa a pessoa prosseguir. É aquela falta, aquela frieza espiritual, falta de leitura bíblica, é falta de oração, é aqueles embaraços, sabe? Aquelas intriguinhas, aquelas coisinhas assim que Deus falou, eu tenho tanto para fazer na sua vida, eu tô te esperando você tomar jeito para eu poder te usar, né? Para poder te usar, mas a pessoa fica lá demorando. Então Tessalônica foi rápido. E Deus usou poderosamente. E Paulo ficou orgulhoso. Ele falou, poxa vida, vocês estão conseguindo suportar as tribulações, as perseguições que eu suportei. Vocês estão conseguindo suportar as tribulações e as perseguições que Jesus suportou. Que é isso, né? Embaraço é tudo aquilo que amarra a sua vida. Pensamentos contrários, negativos, é coisinha boba ali, uma briga. Que você fica assim, para que fica essa briga? Eternamente brigando pela mesma coisa. É aquela falta de perdão, que parece coisa pequena. A Bíblia diz que as pequenas raposinhas é que fazem mal à vinha. Não são as grandes. Por quê? Porque as grandes dá para ver de longe. As grandes raposas, vamos dizer, aqueles que cuidam dos campos, né, vê essas raposas de longe e logo a expulsam. Mas as pequenininhas, são elas que fazem mal à vinha, porque não dá para enxergar direito. Então, embaraça essas pequenas raposinhas. É aqueles pecadinhos, né, entre aspas, porque para Deus não tem pecadinho, não tem pecadão. É aqueles pensamentos que parece que, não, é uma coisinha de nada, entendeu? Mas aí você embaraça para sua vida. Né? Então larga tudo isso aí, essa enrolação espiritual, essa frieza espiritual, essa preguiça espiritual é embaraço, esses relacionamentos errados é embaraço, essa falta de fidelidade ao Senhor é embaraço, né? Esses pensamentos aí pecaminosos é embaraço,
essas coisas que você fica assistindo aí que parecem inofensivo, mas você sabe que não agrada a Deus, é embaraço, é tudo aquilo que amarra a sua vida, que parece inofensivo. Amém? Vamos fazer a nossa oração então? Vocês entenderam a palavra de hoje? Entenderam a carta de Paulo aos Tessalonicenses? Então coloca aí nos comentários para me saber se tá bem explicadinho para vocês. Todas as dúvidas foram esclarecidas, tudo que Paulo falou com eles está esclarecido para vocês? Em nome de Jesus? Porque eu fico feliz quando vocês falam assim, pastor, entendi. Ó, agora quando eu ler a Bíblia, eu vou lembrar de caso por caso, vou lembrar de cidade por cidade, vou lembrar de tudo que o apóstolo Paulo falou. Glória a Deus. Então, ó, faz o seguinte, já tira print para você marcar o versículo que mais te chamou a atenção, tá? Tira print e marca o versículo que mais te chamou a atenção. Tirou? Podemos orar? Tirou, né? Glória a Deus. Então vamos orar, gente? Tira print, marca. Ou às vezes você fala assim, pastora, não foi nenhum versículo que mais me chamou a atenção. Foi a história dos Tessalonicenses. Eu não conhecia a história dos Tessalonicenses. Eu não conhecia que Paulo tinha ficado pouco tempo lá. Eu não conhecia que Timóteo foi pregar lá. Eu não conhecia. Falar em Timóteo, amanhã nós vamos falar dele, né, gente? Amanhã nós vamos falar de Timóteo. Ele era muito novinho. Você vai ver. Vamos, amanhã a gente fala. Vamos orar. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu uno a minha fé com a fé de cada pessoa que está aqui nessa live. Nós somos a igreja do Senhor, Pai. E cada ensinamento, cada carta do apóstolo Paulo a essas igrejas nos ensina muito como igreja de Jesus nessa terra. Meu Pai, a igreja de Jesus nessa terra não tem placa. Porque chegar no céu nós somos todos irmãos. Aqui nessa live tem irmãos da Assembleia, da Batista, da Getsemane, da Deus e Amor. Tem irmãos aqui da Graça, da Universal, da Mundial. Tem irmãos aqui, meu Pai, de todas as denominações. Mas chegar no céu é uma placa só, Jesus. Nós somos a igreja de Jesus. Meu Deus, então por isso eu peço que como igreja de Jesus nessa terra, nós possamos ser obedientes como a igreja de Tessalônica. Meu Deus, que nós precisamos ser como os Tessalonicenses, que apesar de toda a perseguição, quanto mais eram perseguidos, mais cresciam. O amor fraternal, que é o amor entre irmãos, entre eles, que Paulo elogiou, mas também incentivou a continuar crescendo. O trabalho naquela igreja, meu Pai, ali, como eles suportavam as tribulações, muito bonito, Senhor Jesus, e também possamos aprender, meu Deus, com os erros, aqueles que estavam acreditando nas falsas profecias, estavam desesperados por causa da falsa profecia, meu Deus, aqueles que infelizmente começaram a voltar para o pecado, dar os primeiros passos novamente, retroceder para o pecado da prostituição, Senhor, e o apóstolo Paulo veio exortando a santificação, então que nós possamos aprender dia após dia, jamais venhamos esquecer dessa igreja, que muito nos ensinou. Senhor, eu proíbo Satanás de roubar essa mensagem, essas mensagens que têm sido pregadas aqui do coração do seu povo, meu Deus, porque como nós vimos, o próprio apóstolo Paulo, ele disse que tentou ir até a Tessalônica, mas Satanás lhe impediu. Então o diabo sempre está tentando impedir a obra de Deus de crescer, sempre tentando nos impedir de pregar o evangelho, de ser abençoados, de ser ali, meu Pai, exemplo para nossa família, exemplo para os nossos amigos. Satanás, ele quer impedir o evangelho. Então, meu Deus, que o Senhor nos guarde, como Paulo orou, para que Deus os guardasse das tentações, Deus os guardasse dos ataques malignos, Deus os guardasse das perseguições e tribulações. Assim eu oro para que o Senhor guarde cada irmão, cada irmã, cada um, meu Deus, que tem feito esse estudo, essa leitura bíblica, com muito amor no seu coração, guarda de todo mal, em nome de Jesus, e que nós, como igreja de Jesus na terra, no Brasil, possamos continuar crescendo, 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 crescendo,
porque a vontade do Senhor é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. A vontade do Senhor é que no dia de Jesus, meu Pai, todos possam ressuscitar para viver com Ele na glória e que ninguém venha se perder. Meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus por essa live maravilhosa que mais uma vez muito nos ensinou. Obrigado pela vida de todos, que todos tenham uma noite abençoada, que todos tenham uma noite de paz, de alegria, de descanso e amanhã todos possam estar aqui, Senhor, para aprender agora com Timóteo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E vocês digam amém, digam graças a Deus. Amém? Graças a Deus, gente. 11 horas, finalizamos a nossa live hoje. Foi uma bênção, foi muito bom estar com vocês amanhã. Espero vocês aí 10 horas da noite, tá bom? Em nome de Jesus. Não percam. Vamos falar de Timóteo, vai ser muito especial, eu tenho certeza disso. Sei que você vai aprender muito com o jovem Timóteo, pregador da palavra de Deus, tão jovem, tão cheio de confiança, braço direito de Paulo, o único que Paulo tinha ali toda a liberdade de enviar ele para pregar, para representar Paulo, para representar o evangelho. Então, não perca, tá bom? Gente, beijão no coração de vocês, aquele abraço da pastora Daniele Lopes e até amanhã, 11 horas da manhã e também 10 horas da noite aqui. Deus abençoe.